Na semana passada, o que eu vou dizer hoje, eu tinha me programado para falar na semana passada, dia 11 de agosto é o dia do estudante. Também é dia do garçom, também é dia do advogado, é o dia de várias coisas, mas é o dia do estudante, dia 11 de agosto. E aí, essas datas, né, doutor Hércules, as chamadas datas comemorativas, elas se tornam importantes à medida que elas servem para relembrar um fato, um segmento, um fenômeno, enfim, né, em determinado dia. E a situação dos estudantes no Brasil nunca foi boa, isso é conhecido de todo mundo, né? A educação, ela sempre, durante grande parte da história do Brasil, ela foi para poucos. E ainda a educação de qualidade, efetivamente, ainda é para poucos. Ainda que nós tenhamos colocado nas escolas grande parte dos estudantes da idade, né, do ensino fundamental, mas ainda a educação continua sendo para poucos e a educação continua de baixa qualidade. Foi lamentável na semana passada, na véspera inclusive do Dia dos Estudantes, quando o ministro da Educação disse que a universidade deveria ser para poucos. Em muitos países, e aqui no Brasil, às vezes nos meios intelectuais da educação, se discute sobre a questão do acesso ao ensino superior. E é óbvio que em país nenhum o ensino superior, assim, a maior parte da população, ou todo mundo, não vai fazer universidade. Mas a universidade, ela deve ser para todos, à medida em que as pessoas vão escolher se querem ou não entrar na universidade. O que não pode é existir, na verdade, a dificuldade para se chegar no ensino superior. Nos últimos 20 anos, aumentou bastante o número de pessoas entrando nas faculdades e nas universidades. Mas a qualidade desse ensino não tem melhorado, e ainda é muito pouco. Os cursos técnicos existentes no Brasil, em grande parte, também são sofríveis. Então, também não basta ficar criando cursos técnicos, e a gente tem observado muito nos últimos anos a criação de cursos técnicos aqui no Espírito Santo, e boa parte deles com qualidade questionável. Quando a gente fala sobre a questão específica dos estudantes, aqui no Espírito Santo nós temos mais de 100 mil jovens em idade escolar do ensino médio de 15 a 17 anos fora da escola. Segundo a Unicef, nesse período da pandemia, aqui no Espírito Santo, 78 mil crianças e jovens deixaram as escolas. Então, há um número muito grande de jovens ainda fora da escola, sobretudo naquela faixa etária que deveria ser a do ensino médio. O ensino médio continua sendo o grande gargalo da educação brasileira. A questão da qualidade da educação, o acesso e a qualidade da educação continuam sendo um problema. Porque assim, quando você pensa em política pública para a educação, sobretudo daquela faixa obrigatória, que é de 6 aos 17 anos, né, por muito tempo foi de 7 a 14, mas desde a emenda constitucional de 2009, o ensino passou a ser obrigatório de 6 a 17 anos. Então, é nessa faixa etária do ensino médio que se verifica o maior número de evasão, de reprovação, enfim, de todas essas questões. E hoje, quando se mede com essas avaliações externas, como IDEB, PISA, se nota o quanto é sofrível ainda a qualidade da educação. E assim, acabei me perdendo um pouquinho, mas toda vez que a gente fala em acesso à educação, em qualidade da educação, em direito à educação, é sempre bom lembrar que as políticas destinadas a dar acesso à educação, elas devem vir acompanhadas também com dar acesso e permanência do aluno. Não basta que o gestor público crie a vaga e diga assim, olha, a vaga está lá. Se a pessoa não quer estudar, eu não posso obrigá-la. Porque uma quantidade muito significativa de alunos vão embora da escola e ninguém vai atrás para saber por que esses jovens saíram da escola e o que a gente pode fazer para trazê-los para dentro da escola e criar condições, só para terminar, deputada Dilson, para criar condições que elas permaneçam na escola. Então, política pública de educação tem que sempre ter o viés de oferecer o acesso
é a permanência. E, claro, somada a isso, a qualidade da educação, com professores bem qualificados e bem remunerados, com escolas bem equipadas. Do contrário, nós nunca vamos avançar. Pois não, doutor Hércules? Professor, eu pedi ao presidente para ter um pouquinho de mais paciência, só para fazer uma pergunta a Vossa Excelência com relação ao ensino profissionalizante. Então, aquilo que eu cheguei a dizer, doutor Hércules, assim, em muitos países do mundo, talvez a França seria um exemplo como esse, você oferece várias opções aos jovens. Você tem o curso propedêutico, que é aquele que simplesmente prepara para entrar na universidade. Você tem cursos técnicos de curta duração, você tem cursos técnicos concomitante com o propedêutico, você tem cursos técnicos de média duração e tem curso superior, enfim, você tem um leque de opções para os jovens. A educação profissionalizante, que já existe no Brasil e aqui no Estado está se expandindo, inclusive nessas novas escolas de tempo integral, elas podem ser uma opção, porque o mercado demanda sim de técnicos, é óbvio que sim. Só que, doutor Hércules, esses cursos técnicos precisam ter qualidade. Do contrário, esses jovens vão fazer o curso profissionalizante, mas não vão ter mercado de trabalho. Olha só, eu vou narrar duas situações aqui, na época do Artung ainda. A Secretaria de Educação fornecia um curso chamado técnico judiciário e um curso de técnico em biblioteca. E aí, nem o Estado contratava esses jovens. Você rodava as bibliotecas das escolas do Estado inteiro, todas fechadas e continuam fechadas, porque o Estado não contrata um profissional específico para a biblioteca. Então, o Estado formava técnicos em biblioteca, e quem é que contrata? Em grande parte, um profissional desse? Tem que ser prefeituras ou Estado, porque grande parte das bibliotecas são as das escolas. E o Estado não contratava. Esses técnicos em judiciário, uma vez veio um grupo deles aqui no meu gabinete. E eles disseram assim, olha, a gente não consegue nem estágio. A gente chega para falar numa empresa, as pessoas não sabem nem que esse curso existe. Então, assim, os cursos técnicos, eles são bem-vindos, e não é uma questão de concorrência, tipo, ou eu ofereço o curso técnico, ou eu ofereço a faculdade. Eu tenho que oferecer o leque de opções, mas sempre pensando no viés da qualidade também. Porque não adianta eu oferecer um curso profissionalizante de qualquer coisa. Por exemplo, muitas escolas fornecem cursos profissionalizantes, mas não tem aula prática, por exemplo, para alguns cursos que precisariam de aula prática. O governo não viabiliza estágios para essas pessoas, ou trabalho de campo, ou coisa que o valha. Então, assim, os cursos técnicos e cursos profissionalizantes são importantes, mas eles precisam ser pensados no âmbito da qualidade e com políticas realmente de incremento desses jovens no mercado de trabalho.